E é isso aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal, né? Dessa vez para estar mostrando aqui meu PS3 retrocompatível, que eu paguei muito barato nele. Eu comprei ele na Feira do Rolo, né? Na época, isso já faz um ano, né? Eu acabei pagando R$ 40 nele, porque esse videogame não estava funcionando. Ele, basicamente, o rapaz me chamou lá na banca, né? Na banca que ele vende os produtos dele. Chegou, falou que estava com um videogame lá. Eu não sabia que era um PlayStation 3, né? E ele disse que era um videogame que estava com defeito, que na hora que ligava só ficava luz vermelha. A princípio eu achei que fosse um Xbox 360, né? Aquele famoso defeito da luz vermelha. Porém, quando ele me entregou, né, o videogame, eu vi que era um PS3. Tive a surpresa de ser o PS3 retrocompatível. Aqui, ó, as 4 portas USB. E bom, quando eu cheguei em casa, fui testar o videogame, né? Realmente ele não saía da luz vermelha, quer dizer, ele só ficava em stand-by, ele não ligava. Pra mim, eu pesquisei, né? Naquela época, era aquele famoso problema dos capacitores NEC Token, né? Que daí você fazendo a substituição pelos capacitores de tântalo, ele provavelmente voltaria, né? Tinha uma grande chance do videogame voltar a funcionar. Então, eu decidi fazer isso, só que porém eu deixei esse videogame guardado, né? Eu deixei ele guardado muito tempo mesmo, como eu falei, faz mais de um ano que eu comprei ele. E nesse período aí eu nem mexi nele, deixei ele guardado aí, porque eu tava esperando alguma hora que eu tivesse mais disponível para poder focar um dia só nele, para fazer tudo que tinha que fazer nele para ele ficar 100%. Eu já tinha visto o processo no YouTube dessa substituição dos capacitores NEC Token pelos capacitores de tântalo, né? Eu vi que é um processo mais ou menos, ele não é tão difícil, porém tem que tomar certos cuidados com a placa, né? Porque na remoção do NEC Token, eles são componentes grandes, você tem que fazer a remoção como se fosse tirar com uma espátula mesmo, e depois para colocar parece que a solda não pega tão bem, tem que ser aquecer bem a solda para colocar os novos capacitores. Então eu fiquei esperando aí uma oportunidade de fazer pegar um dia livre justamente para poder mexer nele, né? E bom, esse dia chegou, né? Foi semana passada, basicamente no sábado. Eu decidi mexer nele, eu já tinha feito a compra dos capacitores de tântalo, né? Eu comprei esses capacitores na Shopee, são mais ou menos caros, né? Eu tava dando uma olhada no AliExpress, parece que 50 capacitores são R$ 50, basicamente, 60, R$ 50. Agora na Shopee são 16 capacitores por R$ 52. Até aí, fui lá, comprei os capacitores na Shopee, né? Os 16 mesmo, porque pelo que eu tava olhando, as pessoas colocam menos capacitores para fazer o teste para ver se o videogame voltava a ligar, né? Voltava a funcionar. E depois colocava o resto dos capacitores. E praticamente para cada um NEC Token são 3 capacitores de tântalo que você tem que colocar. São capacitores de 470 micro por 2,1 volts, se eu não me engano é isso. Eu acho que é isso mesmo. E bom, chegaram os capacitores, quando chegaram eu fui mexer no videogame. Para minha surpresa, o videogame nunca tinha sido mexido, né? Ele já tinha sido aberto porque ele estava sem o selo, né? Aquele selo de garantia da Sony, mas ele não havia sido mexido, né? Para mim, melhor ainda, né? Quando não é mexido, a probabilidade de dar certo um tipo de conserto desse, né? É muito maior. Então eu fui lá, abri ele, fiz uma limpeza também, eu lavei a carcaça, né? Porque a carcaça estava bem suja, parecia terra, não sei, bastante pó. Eu fiz a lavagem da carcaça com água e detergente neutro, tanto a parte de baixo, a parte de cima também, tudo aqui eu lavei com água e detergente neutro para que ele ficasse limpo. Limpei as partes metálicas, aí eu parti para a placa, fiz a limpeza da placa e parti para fazer a substituição dos NEC Tokens pelos capacitores de tântalo. Até aí fechou, fiz lá a troca dos capacitores de NEC Token pelos capacitores de tântalo. Os capacitores de cima eu não removi, aparentemente eles são interligados, né? Tanto os de baixo quanto os de cima são interligados, então dá para deixar os de cima, remover só os de baixo e colocar a quantidade certa dos capacitores, contando com os de cima e os de baixo. Eu fiz isso, né? Então eu coloquei os 24 capacitores de tântalo, né?
E fui fazer o teste do videogame, né, ver se ele pelo menos ligava, acendia alguma coisa, né, fazia alguma coisa diferente do que ficar em stand-by, porque antes ele só estava em stand-by, mas não dava nenhum som, não ligava nem nada. Quando eu fui testar, o videogame, para minha surpresa, funcionou, porém ele estava esquentando muito. Basicamente, depois que eu arrumei e fui testar ele, né, ele estava batendo 68 graus no menu do videogame. O videogame não era desbloqueado antes, ele estava bloqueado. No menu do videogame ele estava batendo essa temperatura, né? Eu fiz o desbloqueio nele para poder fazer o teste. E quando eu fiz o desbloqueio, vi que ele estava batendo 68 graus. Fui buscar na internet outras soluções, né? Aqui, como vocês podem estar vendo agora, vou mostrar aqui, ó. Se eu vim aqui em meus jogos e abrir aqui o webman, ó, ele fica basicamente nessa temperatura, 62 graus da CPU, e RSX não passa dos 60 graus, mesmo em jogos, né? Eu coloquei até um jogo mais pesado que é o God of War Ascension, e até nesse jogo ela não passa dos 60 graus. Não sei também se pode ser aqui o local, né? Mas experimentando assim esse PlayStation 3 Fat no God of War Ascension, ele não passou de 60 graus na RSX. E bom, visto que, né, tava na temperatura, tava batendo uma temperatura muito alta, eu fiz algumas pesquisas no YouTube e tinha um processo chamado DLED. O que se trata o DLED? Basicamente tem uma chapa metálica em cima do processador da CPU e você tem que fazer a remoção dessa chapa metálica para poder trocar a pasta térmica que fica abaixo dela. E eu tive essa ideia, né, de tentar fazer nesse PlayStation 3 Fat retrocompatível porque estava esquentando muito. Uma hora ou outra ele ia parar, ele ia dar defeito, ele ia dar solda fria, alguma coisa assim, ele ia parar por conta desse aquecimento, né? Então não deu outra. O que basicamente eu fiz? Eu peguei latinhas, né? Latinhas de cerveja e refrigerante, Coca-Cola no caso, cortei em tiras, porque eu já tinha visto esse processo no YouTube, né? Eu vi que o pessoal geralmente faz isso, é um processo mais barato para fazer, e eu fui tentar fazer dessa forma. E eu observei, né, que a latinha de Coca-Cola ela é mais fina do que a lata de cerveja. Então eu preferi arriscar com as tiras da lata de Coca-Cola. Então eu fui ali fazendo, é um processo muito demorado, eu basicamente demorei quase 2 horas fazendo isso, né? Com toda a paciência, toda a calma do mundo, porque o que eu menos queria era que esse videogame, agora que estivesse funcionando, voltasse a dar defeito, né? E se você risca ali a parte da CPU, já era videogame. Então eu não podia errar em nada, tinha que ser o processo 100% perfeito. Então eu fui ali, fiz com calma, fui tirando devagar a parte da cola que fica ali entre a chapa metálica e a CPU, fui fazendo ali, até que uma hora eu consegui, a chapa metálica saiu, ela até pulou na hora que eu tava fazendo força, né? Eu fiz o último corte ali, o último pouquinho de corte que faltava, ela veio com tudo em cima de mim, e eu, desesperado para ver se eu não tinha causado nenhum dano na CPU, eu fui verificar, não tinha causado nenhum dano, tava tranquilo. Ficou a cola ali, depois eu removi a cola, né? Eu fui raspando a cola com um pedaço de plástico e depois fui removendo com álcool isopropílico e fiz essa parte do DLED, né? Todo o processo do DLED foi 100%, foi sucesso, cara. Fiquei muito contente porque deu certo esse processo, é um processo muito difícil, eu não sou técnico, mas agora eu preciso ser sincero com vocês, rapaziada. Por mais que eu tenha feito o processo de DLED, eu não aconselho que ninguém faça. Tipo assim, eu fiz, deu certo e tal, mas é um processo bem arriscado mesmo. Se você riscar, se você danificar ali a parte da CPU, qualquer coisinha ali, cara, você vai perder o seu videogame. Não tem como substituir a peça da CPU. Então, eu recomendo que você procure um técnico, né? Não faça que nem eu, seja meio doido das ideias e tente fazer isso em casa, né? Eu fiz, cara, porque eu já tinha algum conhecimento sobre isso, eu pesquisei bastante. Eu peguei um dia só para mexer nesse videogame aqui, cara. Eu tinha bastante tempo, eu fui lá e dei as caras e fiz, cara. Fiz o processo e para minha surpresa não, né? Eu tava esperando que desse certo, né? Tava bem confiante. E no final deu certo, né? O videogame agora tá 100%, capacitores novos, funcionando 100%, eu coloquei até jogos de PlayStation 2 aqui, originais,
E funcionou, né? Porque ele é retrocompatível, eu só não tenho o jogo de PlayStation 1 original. Mas, né, se algum dia eu conseguir, provavelmente vai funcionar. Se ele funcionou de 3 e de PlayStation 2, ele vai funcionar o de PlayStation 1, né? O mesmo leitor. E bom, então foi tudo isso aí que eu fiz no videogame. E agora ele tá 100%, né? Não tá esquentando mais. Aqui já tá acho que uns 40 minutos já ligado. Por aí, ó, 43 minutos. E a temperatura? 63 graus, RSX 55 graus. E o cooler tá em 40% de velocidade. O que geralmente pega no FAT uns 50%, 60%. O pessoal geralmente aumenta ou deixa no automático. Eu mantendo ele, o cooler, em 40% da velocidade comum dele, ele não está passando dos 65 graus, a RSX não passa dos 60 graus, então estou muito satisfeito com como ficou esse videogame, né? Agora ele está limpo, tá com os capacitores novos, foi feito delete. Essa skin aqui, né, esse adesivo aqui, já estava no videogame quando eu comprei ele, e eu decidi manter, né, caso eu queira tirar, porque o que acontece é que PlayStation 3 FAT tem partes que são Black Piano, e Black Piano, se você olhar feio, risca, né? Risca com certa facilidade. Então eu decidi manter, quem sabe mais pra frente eu compre outra skin, né? Essa aqui tem algumas marcas, então pode ser que eu compre uma skin nova para colocar nele e deixar ele mais novo possível, mas por enquanto isso aqui tá servindo só para proteger dos arranhados aqui na parte do Black Piano, que risca muito, né? Então é isso aí, rapaziada. Eu queria estar mostrando para vocês aqui o videogame. Comprei ele 40 conto, arrumei ele, no final fiz o processo de delete, que é um processo ultramente perigoso, é muito complicado. Tem que ter paciência, tem que saber, tem que estar sabendo o que vai fazer, né? Para fazer tudo certinho e para não que aconteça nada. E agora ele tá 100%. Fechou? Então é isso. Valeu, falou e fui!